Olá, povo de Deus, o nosso estudo de hoje é sobre a vida de Enoque. A vida de Enoque, ela está registrada no livro de Gênesis, capítulo 5, e é mencionada também no livro de Hebreus, capítulo 11, e no livro de Judas, versículos 14 e 15. Bom, Gênesis capítulo 5, versículo 22, fala assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque, 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Bom, sem dúvida alguma, Enoque distinguiu-se em piedade. Note-se que o que a Bíblia diz a respeito dele. Primeiro, que ele andou com Deus, isto é, vivia pela fé em Deus, confiava nas suas palavras e promessas, procurava de toda maneira viver uma vida santa. 1 João capítulo 1 fala sobre isso. E andava nos caminhos de Deus. Amós capítulo 3 fala isso, mantendo-se firme contra a impiedade da sua geração. Judas 14:15 fala sobre isso. Enoque era um pregador de justiça que denunciava o pecado e o modo ímpio de vida da sua geração. Referindo-se a Enoque, Judas, nos versículos 14 e 15, nos diz que ele clamava contra a impiedade e a imoralidade e advertia as pessoas de que Deus ia trazer um julgamento sobre os homens e as mulheres pelos seus atos ímpios. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque agradou a Deus. Sua vida, mensagem e espiritualidade agradaram tanto ao Senhor que ele honrou-o, tirando-o da terra para estar eternamente na sua presença, sem provar a morte. Os crentes atuais devem tomar a vida de Enoque como exemplo, porque nós, de igual modo, vivemos em meio a uma geração má e ímpia. Estamos nós andando com Deus, vivendo em verdadeira santidade, reprovando o pecado e advertindo as pessoas a fugirem da ira vindouro. Livro de Atos fala sobre isso, capítulo 3. 1 Tessalonicenses 1 fala sobre isso. E estamos esperando Jesus Cristo para nos levar dessa terra, para estarmos para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fala sobre isso. O fato de Enoque ser levado diretamente ao céu sem provar a morte, subentende que os justos, antes de Abrão, tinham uma viva esperança na vida futura com Deus. Hebreus 11 fala sobre isso, Jó 19 fala sobre isso, e 2 Reis 2 fala sobre isso. A passagem de Judas diz assim: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Abraão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7 fala: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu irmão, minha irmã, andar nas trevas significa viver no pecado e nos prazeres mundanos. Tais pessoas não têm comunhão com Ele, isto é, não nasceram de Deus. A gente pode conferir isso em 1 João capítulo 3, no livro de João 3, 2 Coríntios 6. Aqueles que têm comunhão com Deus experimentam a sua graça e vivem em santidade na sua presença. Andar na luz significa crer na verdade de Deus conforme revelada na sua palavra e esforça-se sincera e continuamente por sua graça para cumpri-la por palavras e obras. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Refere-se à obra contínua de santificação dentro do crente e à purificação contínua pelo sangue de Cristo, dos nossos pecados involuntários. É provável que aqui João não esteja pensando nos pecados deliberados contra Deus, já que está falando em andar na luz. Essa purificação continua propícia à nossa íntima comunhão com Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 9 de 1 João capítulo 1 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, meu amado, minha amada, devemos reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles. Os dois resultados disso são, primeiro, o perdão divino e a reconciliação com Deus. Segundo, a purificação, isto é, remoção da culpa e da destruição do poder do pecado, a fim de vivermos uma vida de santidade. Salmos 32 fala isso, Provérbios 28 fala sobre isso, Jeremias 31 fala sobre isso, Lucas 15 fala sobre isso, Romanos 6 fala sobre isso. Bom, o Senhor tem nos advertido, tem chamado a nossa atenção através das palavras, dos estudos, a nos reconciliar com Ele, a buscar a santidade, a andar em santidade, a confiar nele. E é momento disso. Talvez seja um ano onde vamos ter que reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, e buscar a presença dele na nossa vida. Deus é fiel, Deus é amor, mas como a palavra diz, ele é fogo consumidor. Deus espera em nós o conserto de nossas vidas, o arrependimento. Enoque era um homem justo, tanto que não provou da morte. Ele falava nos quatro cantos da terra sobre o arrependimento. Enquanto ele teve fôlego de vida, ele falou para uma geração perversa, ímpia, sobre o arrependimento. E o Senhor registrou isso no seu livro da vida, para falar para mim e para você. Arrepende-te dos seus pecados. Volta para a presença do Senhor. Saia desse mundo de pecado. Saia desse mundo da orgia.
Saia das coisas que te afastam de Deus, de viver uma vida em comunhão com Ele. Vamos orar. Amado Deus Santo e Soberano Pai, mais uma vez, Deus amado, Deus querido, estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai amado, Pai querido, para te pedir perdão pelos nossos pecados. Pecados em atos, pecados em pensamentos. Pai amado, Pai querido, nos desejos carnais, ó Pai amado, Pai querido, Senhor, venha limpar a nossa mente e o nosso coração. Pai, queremos andar em santidade e às vezes encontramos tantas dificuldades, até mesmo em reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas diante de Ti. Espírito Santo de Deus, toma nossa mente, toma o nosso coração, invade o nosso ser de uma maneira tal, Pai, que realmente podemos nos quebrantar diante do Senhor, que realmente possamos reconhecer a nossa falha, Senhor, perante Ti, Pai, reconhecer os nossos pecados e nos arrepender profundamente dele, Pai. Deus, toma nossas vidas, manifesta o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém.